Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carol do Insight da Loli. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos conversar sobre um tema que tem mexido um pouco comigo. Eu acredito que tenha mexido também com pessoas no geral, mulheres, homens, jovens, pessoas mais velhas. Eu preciso fazer as minhas unhas. Veja só que coisa mais linda. Preciso fazer minhas unhas e eu queria me preparar para fazer esse vídeo, né? Então eu queria fazer minhas unhinhas, eu queria fazer uma maquiagenzinha, colocar uma luzinha bonitinha, um fundo legal para poder fazer esse vídeo, mas eu pensei, cara, eu não vou enrolar mais. Eu vou fazer esse vídeo, eu vou falar sobre o que está passando aqui dentro. E enquanto eu vou fazendo as unhas, eu vou falando sobre o tema, que eu acho que vai sair de uma forma mais natural. Eu gostaria que vocês continuassem comigo até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificações para quando saírem novos vídeos. Curta esse vídeo, compartilhe, comente muito, fale sua opinião sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é autopercepção. Vamos comigo até o final? E eu acho interessante a gente trazer essa discussão sobre autopercepção, porque é algo que afeta muita gente e afeta muitas vezes negativamente, né? Então, assim, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou tentar, porque eu não sei se eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, apesar de eu ser mulher, né? Dizem que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Talvez eu vou fazer meio como um pato, sabe? Porque eu não sei se vou conseguir, mas vamos lá. Tenho 44 anos. Esse ano vou para 45, se Deus quiser permitir. 45 anos. Nos últimos 2 anos, basicamente, eu tenho tido uma autopercepção não muito positiva sobre mim. Eu estou falando sobre autopercepção, não de caráter, estou falando de uma autopercepção estética, autopercepção basicamente de aparência, né? E é uma coisa que às vezes, muitas vezes, me bloqueia. No sentido de, eu quero falar com vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero trazer mais histórias, como as das entrevistas que eu fiz com pessoas magníficas. Eu quero mostrar coisas interessantes que eu vejo por aqui, compartilhar experiências com vocês. E algumas vezes eu não me sinto fotogênica o suficiente para poder aparecer aqui. Me sinto e eu estou efetivamente acima do peso. Isso é uma coisa que eu brigo, isso é uma coisa que eu luto já faz uns bons anos. Mas nos últimos 2, de fato, o meu sobrepeso deu uma disparada. Eu acabei tendo algumas condições, algumas situações que não são desculpa, obviamente, né? Mas são razões pelas quais eu acabei sofrendo o efeito desse sobrepeso. Uma coisa, pelo menos assim, é boa em relação à minha saúde. Eu faço exames anuais, eu faço exames com frequência anual para acompanhar a minha pressão alta, porque eu tenho pressão alta desde os 29 anos. E, bom, diagnosticado, né? Hipertensa desde os 29 anos. E na realidade eu venho fazendo acompanhamento disso e de outras questões também. Então, anualmente eu vou ao médico, eu sou a louca que paga o plano de saúde para usar, entendeu? Eu não pago para usar só em caso de emergência, eu uso mesmo. Então eu vou, faço meus exames e tal, e tá tudo ok. Não tô com nenhum, graças a Deus, eu não tô com nenhum problema à parte da minha hipertensão. Um pouquinho de lado a questão da saúde, a questão da minha aparência,
ela obviamente se modificou ao longo dos anos, porque afinal de contas eu tenho mais de 40 anos já, encaminhando para os 50, e há muitas questões que me preocupam, outras não. Por exemplo, eu tenho amigas que se preocupam absolutamente com as ruguinhas, com as entradinhas não, com as ruguinhas, com, como é que chama isso? Linhas de expressão, cabelo branco, que mais? Ah, sei lá, uma série de questões aí. E com isso, de verdade, eu não me preocupo. Talvez eu tenha sorte, acho que é uma questão que eu posso chamar de sorte, que eu não tenho muitas linhas de expressão, quase nenhuma. Cabelos brancos começaram a aparecer, sei lá, ano passado, ano retrasado pra cá. E não pinto de loiro por causa disso, eu pinto meu cabelo porque simplesmente eu gosto de mudar. Eu gostaria de mudar mais, eu gostaria de pintar de outras cores, mas meu cabelo, assim, depois que assumiu os cachinhos, né, é um cabelo que precisa de mais cuidado, é um cabelo mais sensível, então eu evito fazer muitas químicas, né? A parte de deixá-lo com mechas já é uma química bastante forte, então... E a água daqui não ajuda, né? Porque vamos combinar que essa água dessa Europa, misericórdia. Enfim. Mas eu tô saindo do tema. Então, assim, eu não me preocupo com essas questões, por enquanto. Por enquanto, eu não vou dizer que eu não vá me preocupar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei. Mas, neste momento, o que me preocupa é o meu sobrepeso. E na realidade, eu vejo mulheres lindíssimas, assim, autenticíssimas e poderosíssimas, com o seu sobrepeso, que se vestem de uma maneira magnífica, que tem... que talvez se elas fossem mais magras ou se elas fossem um padrão estético, né, que se cobra por aí, elas não seriam tão, sabe, poderosas. Mas eu não me enquadro nisso. Eu olho assim, eu falo, poxa, eu queria ser assim. Véi, queria ser assim mesmo. Mas eu não me enquadro. E eu não me sinto assim à vontade com essa minha aparência atual em relação ao peso, né? Então, assim, a cara fica enorme. A primeira coisa que aparece em mim quando eu engordo é a minha cara, que já é redonda, e quando eu engordo ela fica deste tamanho, parece uma bolacha traquinas. E, por exemplo, ontem eu fui fazer exame de vista, fui no oculista fazer exame de vista, e o que aconteceu é que eu tava experimentando os óculos lá e putz, ficava, sabe, gostava do modelo, mas quando eu colocava eu ficava apertando aqui na minha cabeça, falei, cara, não vou colocar um óculos só porque eu gostei do modelo dele, e ele vai me dar dor de cabeça depois com o tempo, não vou. Então, assim, já uma série de coisas, né, eu gosto de óculos grandes, nem se nota, né, eu gosto de óculos grandes, eu gosto dessas coisas diferentonas, assim. E só que eu fiquei limitada por conta disso. E isso acontece com roupa. Cara, eu não tenho a menor vontade. Já não era muito de compra, assim. Eu não sou uma pessoa muito consumista em relação a coisas, a roupas, a peças, a bolsas, sapatos. Meu marido tem muito mais do que eu. Eu não sou assim. Eu prefiro gastar dinheiro com experiências, com restaurantes, com viagem, com rolê, entendeu? Com os meus amigos, sair para jantar, sair para tomar um vinho, essas coisas. Então, já não é do meu caráter, do meu jeito de ser, gastar dinheiro com roupas. Acho muito legal quem gasta com roupas, acessórios, acho super, mas eu não sou assim. Eu sou muito básica, né? Bom, enfim, hoje eu tô em casa, tá frio lá fora, não tô afim de passar frio e eu queria gravar esse vídeo de qualquer jeito, também tava afim de me perequetar para gravar um vídeo sobre autopercepção, não é mesmo? Então, assim, gente,
Que ponto que me afeta isso? E talvez seja um ponto que te afete também. Vou colocar um exemplo, uma situação, tá? Você tem uma amiga que você gosta muito dessa sua amiga, e você admira e você consegue ver todos os pontos positivos dessa sua amiga, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é. Mas enfim, você consegue ver todos os pontos positivos dessa sua amiga. Aí a sua amiga, ela comete um erro, sei lá, qualquer coisa, ela comete um erro. Você como uma amiga, você vai falar com ela, você vai percebendo que ela errou, você vai conversar com ela, você vai ser uma pessoa empática, você vai ver o peso das palavras que você vai conversar com ela, você não vai chegar escrachando a sua amiga, né? Bom, depende do tipo de amizade, mas normalmente você não vai chegar escrachando, humilhando, gritando. Você não vai fazer isso. Você vai conversar com essa pessoa, você vai expor a sua opinião de forma educada. Não é? Em geral, a gente espera que seja assim. Mas quando é com você, quando você erra, quando você comete um erro, você tem essa mesma empatia? Você tem essas mesmas palavras medidas e pesadas para você conversar com você mesmo aqui dentro? Por que eu tô falando isso e o que isso tem a ver com autopercepção? Sabe o que é cada dia você acordar, olhar no espelho e só vir palavras duras na sua cabeça em relação a você mesmo? Eu já fiz esse exercício algumas vezes, no momento que eu estava olhando no espelho para mim, ou seja, olhando a minha imagem no espelho, e que essas palavrinhas começaram a, sabe? Eu fiz esse exercício de pensar assim, cara, se fosse com uma amiga sua, você não seria tão grossa, você não seria tão áspera, você não seria tão estúpida, você não seria uma mula, como você está sendo com você mesma. Então, por que você, com você mesma, está fazendo isso? Você acha que vai ajudar você vir com palavras ignorantes, muitas vezes, com ignorância para cima de você mesma, e você acha que isso vai ajudar? Ajudaria se fosse com uma amiga sua, ou um amigo que chegasse para você e falasse assim: ai, Carol, não tô me sentindo bonita, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bonito, não estou me sentindo bem. Você iria falar assim: claro que não, você realmente não tem como estar bonito. Olha a sua cara, olha o seu cabelo, olha como você está vestido. Meu, melhora essa cara aí. Realmente, como é que você tem coragem de sair na rua desse jeito? Você vai falar assim? Eu falaria assim? Não, de jeito nenhum. Então, assim, muitas vezes eu tenho feito esse exercício comigo mesma, quando eu vejo que essas palavrinhas estão começando a falar, vai devagar aí. Não começa. Porque se eu tenho empatia com outras pessoas, se eu aprendi com os anos a medir as minhas palavras, porque isso foi um trabalho de anos e terapias, porque antes eu não era assim. Ah, eu não tava nem aí. Ih, se a pessoa me irritava, descendo a lenha, eu não tava nem aí, né? Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo que tem coisas que valem a pena, tem coisas que não valem a pena. Enfim, aí eu comecei a fazer esse exercício e eu resolvi trazer esse exercício para você também. Se eu estou aqui falando sobre esse tema é porque ele realmente parece ser muito importante.
eu não posso bloquear aquilo que eu tenho, que eu gostaria de fazer. A questão da comunicação para mim é muito importante, de transferir de repente conhecimento, experiências para as pessoas é muito mais importante do que isso. Porque se eu fosse me bloquear por questão de aparência, porque eu não sou padrão, literalmente, eu não sou padrão, não é mesmo? Eu deixaria de trazer conteúdos que possam ser interessantes para as pessoas. Eu deixaria de fazer aquilo que eu gosto. Porque antes eu teria que arrumar, sei lá, os dentes, aumentar o nariz, arrumar aqui, porque cada vez que eu entro no bendito do Instagram, me vem um monte de opções e um monte de anúncios lá relacionados à estética, a tirar, sei lá, como é que chama isso aqui? Tirar essa coisinha aqui, diminuir esse negócio, puxar o rosto aqui, fazer uns negócios aqui para puxar não sei o que aqui, o olho que tem que puxar mais para cá, os dentes que teriam que ficar perfeitamente alinhados e brancos e maravilhosos, o meu nariz que é muito pequeno para minha cara teria que aumentar, colocar unhas postiças, cílios postiços, quer dizer, eu deixaria de estar aqui, eu deixaria de sair na rua. Não que algumas vezes eu não pense em não sair, mas não por conta de aparência, porque, o que as pessoas vão dizer? Não, é porque eu de fato não estou contente com aquilo que eu vejo quando eu vou, me vejo ao espelho, quando me vejo no espelho, ou quando eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Eu gostaria de ter uma autopercepção, talvez como as minhas amigas têm sobre mim, como meu marido tem sobre mim, como os meus amigos têm sobre mim. Ou seja, eles veem muito além da aparência, eles veem quem realmente eu sou, o que eu tenho de bom para oferecer. Não que a questão de se ver bem não seja importante, pelo amor de Deus, é importante. É importante você fazer exercício para a sua saúde, é importante você cuidar da sua saúde, da sua estética para você se sentir melhor, para você colocar uma roupa se sentir bem, para você colocar acessórios se sentir bem, para você, não só para ficar fazendo imagens, fotos, vídeos no Instagram, YouTube, Facebook e TikTok, sei lá o que é. Não é para isso, é para você, para a sua autopercepção melhorar. Para sua, não é questão de aparência, é para você se gostar mais. Então, se para você faz bem se cuidar, fazer exercícios, fazer uma dieta, perder alguns quilos ou ganhar alguns quilos, enfim, faça aquilo que vai fazer você se sentir bem. E isso é um processo. Eu não cheguei no peso que eu estou hoje, que eu nem sei qual é, porque Deus é tão legal que, tipo, ele sabia que eu ia ver os numerozinhos na balança, e aí ele fez eu quebrar a balança sem querer. Numa limpeza aí que eu fiz na casa, eu fui pegar a balança, enfim, não lembrava que a balança estava onde estava, e ela despencou, estilhaçou em bilhões de pedacinhos de vidro. Falei, vou ter que comprar outro, mas não vai ser agora. Não quero saber quanto eu tô pesando. Neste momento não faz sentido para mim. Eu sei pelas minhas roupas, pela minha aparência, pelo que eu vejo e não estou muito confortável com isso, não é mesmo? Mas isso é um processo. Não cheguei no peso que eu tô hoje de um dia para o outro. E eu não vou chegar ao meu objetivo na questão de me ver bem, seja lá o peso que eu estiver, de um dia para o outro. É um processo. E isso tem que ser levado como um processo, um passo a passo.
Então, assim, eu amo ver aqueles vídeos de antes e depois, sabe? Aquelas fotos de antes e depois, porque é imediato, né? Mas a vida não funciona assim. Não é imediata, as coisas não são assim automáticas. Aperta um botão e o negócio já mudou. Aperta o botão. Não é assim, cara. Não dá para eu acelerar o vídeo. Aliás, não dá para acelerar a minha vida no vezes 2 ou vezes 3 premium para poder chegar ao meu objetivo logo. Ou então, independente se seja esse objetivo estético, físico, ou para realizar algum sonho, alguma coisa. Não é assim que funcionam as coisas. Então, assim, para falar sobre a questão da autopercepção, eu venho aqui falar para vocês, para mim, a minha autopercepção estética, aparência, ela não tá legal. Mas nem por isso eu vou deixar de aproveitar os momentos da minha vida, principalmente essa parte, mais do que conteúdos, principalmente essa parte, por causa disso. Porque muitas vezes a questão da autopercepção negativa, ela afeta não só a forma como a gente encara a vida, ela também afeta as nossas relações. As nossas relações com pessoas que são importantes pra gente. E isso não pode acontecer. Você não pode deixar de sair ou com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, sozinha, porque você não se sente linda, bonita, bonito, lindo o suficiente para pôr a cara na rua. E você também não vai deixar de ter momentos, perdão. E você não vai deixar de ter momentos legais com o seu companheiro, com a sua companheira, por causa dessa bendita autopercepção que você tem, que você tá se lascando, rapaz. Você não vai fazer isso. Eu fiz isso por algum tempo. Talvez tempo demais. Mas vamos combinar? A partir de agora, a gente vai ter, embora a gente se olhe no espelho, embora a gente não se sinta bem, maravilhosa, poderosa, absoluta, mas a gente vai ter um pouco mais de empatia com a gente mesmo. Vamos fazer isso? A gente vai ter mais empatia? A gente vai ter palavras mais bonitas, mais doces, mais empoderadas, mais inspiradoras? Pra gente poder começar bem o dia? Vamos combinar isso? Bom, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero os comentários de vocês. Gostaria muito que vocês comentassem as suas experiências aqui, pra gente poder ter uma troca sobre o que a gente está conversando aqui, sobre o que eu trago para vocês aqui. E comente, que eu quero saber a opinião de vocês. Compartilhem este vídeo com os seus amigos, suas amigas, suas inimigas, seus inimigos, sua família, com todo mundo, com o seu cachorro, o seu gato, que eu sei que eles têm Instagram e YouTube. Comente, compartilhe. E a gente vai ter outros temas aí que a gente vai conversar, tá bom? E é isso. Bom, eu já sabia que não ia conseguir fazer nada, mas o que eu consegui foi retirar o esmalte, mais ou menos. Mais ou menos. E agora eu vou encerrar o vídeo por aqui para terminar de fazer as minhas unhinhas, porque pelo menos isso eu faço bem. Mais ou menos. Tá bom, gente? É isso. Um beijo grande. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!